but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Pai, gente, tudo bem? Tá todo mundo tranquilo aí? E essa chuva? Aqui é só os sobreviventes, os corajosos, né? Misericórdia. Nós costumamos chegar mais cedo para ensaiar, né, as canções que nós vamos ministrar na reunião. E eu até saí um pouco mais cedo, porque quando eu olhei o céu, eu falei, vem tempestade aí, cara. E é muito ruim dirigir, né? Eu que moro logo ali, a gente tem que pegar a rodovia e tal, fazer um caminho terrível. E a tempestade me pegou no meio do caminho, irmão. Aí chegou aqui, sabe aquele alerta da defesa civil, aquela coisa bem de filme apocalíptico, sabe? Tipo assim, a nave já invadiu a terra, acabou, nada mais está pegando, tudo se apagou, acabou. É muito louco isso daí. Eu estava bem no meio do caminho e realmente não dava para enxergar nada, cara. Então já mantive pela direita ali, sabe, bem tranquilo. Falei, bom, preciso chegar hoje, gente. Deus me ajuda. Não conseguia enxergar absolutamente nada. É interessante porque eu vim no caminho falando com o Senhor e é engraçado porque mesmo em meio à tempestade a gente tem que redobrar a nossa atenção, né? E eu vi uns corajosos, motoristas de caminhão, irmão. Para eles parece que tá o sol raiando assim. Os caras não tá nem aí. Eu falo, meu, não é possível. Será que só o meu vidro embaça? Sabe, eu aqui, atenção redobrada e tal, poxa, eu preciso chegar, né? Eu preciso chegar no destino ali. Graças a Deus deu tudo certo, mas me pegou no meio do caminho, eu cheguei aqui, a chuva estava pesada ainda. Engraçado porque acho que Deus sempre vai te colocando dentro daquilo que Ele quer que você fale. E justamente hoje eu quero compartilhar com vocês sobre discernir tempestades, irmãos. Então o texto básico que eu quero falar com vocês é de um cara que conhece muito bem o que é isso. Romanos capítulo 8, verso 28. Pode ser ao meio da revista, está aí atualizada. Isso aí, meus irmãos, quando você estiver dirigindo, sabe, não estiver vendo nada, descendo para o litoral, vindo dele, sei lá, está numa viagem, começou a chover, reivindica a palavra, amém? Vou ensinar para vocês. Pois, mas que palavra eu posso reivindicar? Vamos ler junto aqui? Sabemos... Ixi, peraí. Vocês almoçaram hoje? Tá todo mundo bem aí? Gente, vocês são sobreviventes, vocês chegaram, não é possível. Precisa de muita força e coragem para estar aqui hoje. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Sabemos... Aê, aleluia! Glória a Deus. Palmas para Jesus aí, irmão. O Senhor é bom. Sempre quando eu estou conversando com os meninos, eu falo para eles, quando vocês orar, reivindica a palavra. Não é que você está pregando para Deus ou fazendo Deus lembrar. Deus não esquece de nada. Mas é você falando, Deus, eu conheço o que você escreveu.
eu conheço o registro que você deixou. Então eu estou orando e não para te lembrar, mas para me lembrar que eu cheguei lá. Então isso aqui é um princípio, irmão. Eu estava assim, Senhor, eu vou chegar porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E não só te amam, Paulo ele deixa ele faz um caminho aqui muito interessante. Porque quando a gente quer se mover como profeta de meio versículo, sabe qual é o profeta de meio versículo? Já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso? É aquele que pega meio verso. Ele não lê todo. Aquele que passou bem, isso aqui funciona. Esse é um dos textos que a gente usa bastante, o meio versículo. A gente já ouviu muita gente falando, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, eu amo a Deus, tudo vai cooperar. Aí vamos ler o restante. Paulo ele continua dizendo, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus, irmãos, é fundamental, mas você precisa ter consciência de propósito. Por quê? Porque se eu fico apenas no amar a Deus, eu posso amar um Deus distante. Mas quando eu tenho consciência de propósito, Deus já não é mais distante para mim. Deus não quer uma relação de longe, amém? Davi foi um cara no primeiro testamento que entendeu muito sobre isso. Davi ele segue e constrói tudo aquilo, sabe? Ele reedifica, ele restaura tudo aquilo que começou em Moisés. Mas Davi descobriu algo que Moisés um dia apresentou para o povo, mas o povo mesmo não quis. Que foi o quê? Deus quer relação. Deus quer, relação íntima comigo e com você. Por quê? Porque antigamente tudo acontecia por meio de rituais. Então Davi, quando ele entende isso, ele mantém ali no monte onde havia os rituais, tudo aquilo que Moisés edificou. Mas ele trouxe para Sião a revelação. Ele trouxe para Sião a relação. Ele trouxe para Sião o que? A intimidade. Aí sabe o que a Bíblia diz? Salmo 132. Deus escolheu Sião. Deus não escolheu Sinai. Deus não escolheu o lugar de sacrifício. Deus escolheu o lugar de intimidade. E Jesus, quando ele começa a debater ali com os religiosos e com outras pessoas, ele fala assim, olha, vocês têm um problema com Deus. Que problema é esse? Vocês dizem que amam, mas o seu coração está longe. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam, mas daqueles que têm consciência de propósito. E aí talvez venham as boas novas não tão boas. Quando Paulo diz todas as coisas, irmãos, são todas. Porque às vezes a gente quer parafrasear o texto, todas as coisas boas, todas as coisas que dão certo, todas as coisas que me correspondem à minha expectativa, trabalham juntos ao meu favor. Por que eu estou usando Paulo aqui? Porque vamos lá para o texto de Atos, capítulo 27. Fala para o teu irmão aí, Paulo é o cara da aventura. Pensa num ministério cheio de aventura. Foi o ministério de Paulo. A vida de Paulo, assim, só se você pegar a parte das aventuras ia dar um filme maravilhoso. Então vamos lá. Atos capítulo 27. Esse capítulo ele vai falar da viagem de Paulo para Roma. Tá? Paulo entende da parte de Deus que ele precisa ir para esse lugar. Ele vai para esse lugar como prisioneiro. E ele tem certeza que este é o lugar de propósito. Paulo ele sempre se via assim como prisioneiro de Cristo. Paulo é o cara que não tem medidas com ele. Ele sempre dizia, eu sou prisioneiro, eu sou escravo de Cristo. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Então é um cara que está sempre se esvaziando para se encher de Deus, amém? No verso 1 diz assim, então foi determinado que navegássemos para Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial.
Embarcamos num navio adrimítio que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica, e no dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles suprimento das suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Verso 5. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e Panfilha, aportamos em Mirra e na Lícia. Verso 6. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava pronto a arrumar para a Itália, e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cnido, não nos permitindo o quê? Os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona, e enfrentando o mar e os ventos costianos, a ilha, até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação havia passado, e portanto Paulo os advertiu: senhores, antevejo que essa viagem será o que, irmão? Difícil? Pouco complicada? Qual foi o termo que ele usou aqui? Na minha versão, desastrosa. Imagina você. Eu tenho problema com altura e problema com profundidade, Caio. Eu vejo vocês, surfando, eu vejo aqueles vídeos das ondas de Nazaré, eu falo, esses moleque é doido, cara. Eu vejo os caras pendurando ali, eu falo, não é para mim, nem para cima e nem para baixo. E Deus é tão fiel que diz que o céu vai descer, glórias. Porque até isso tentaram usar comigo. Você tem medo de altura, então você não vai para o céu. Eu falei, então, mas a Bíblia diz que o céu vai descer. Olha como o Senhor é bom. Então, eu me imagino no barco com Paulo, e Paulo fala, olha, o Senhor me disse que a viagem vai ser desastrosa. O Senhor me disse que essa nossa viagem, aí imagina, Paulo falando para você, Caio, a viagem vai ser cheia de prejuízo. Aí você olha para o mar. Como que está o mar, irmão? Como que está o vento? Só tempestade. O que você pensa? O barco vai virar, velho. Acabou. E Paulo dá essa má notícia, muito interessante. A calma de Paulo no meio de tudo isso. Amém? E aí no verso 13, vamos lá. Vamos pular para o verso 13. Diz assim: soprando brandamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, o que aconteceu? Desencadeou-se contra a ilha uma espécie de quê, irmão? De furacão, cara. Conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora de curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Passando ao sul e bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Verso 17. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas, e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas, largaram o navio à deriva, tentando administrar aquela situação. Cara, tira peso, aquilo que é inútil, joga fora, deixa o barco mais leve. Por quê? Porque se a gente passar em lugares onde são superficiais, não são profundos, o barco vai encalhar, o furacão vai. Então imagina, o texto está dizendo aqui que eles tinham um destino, eles tinham uma direção, estava tudo certo para esse lugar, mas diz que a presença de um furacão, de uma tempestade, tirou ele da rota deles. E ali todo mundo começa a tentar administrar a situação.
Sempre em momentos de crise, a primeira coisa que a gente vai pensar é como eu posso administrar a situação. Por exemplo, eu vindo para a igreja, como que eu poderia administrar a situação? Eu não estava enxergando nada. 2 meninos dormindo no banco de trás. Eu estava aqui, meu Deus. Eles tranquilão, irmão, babando, sonhando ali. Eu aqui, ó, rapaz, não estou enxergando nada. Então eu estava aqui, Senhor, vai me guiando aqui, estou tranquilão. Vou administrando a situação. Por quê? Porque eu preciso chegar aonde eu tenho que chegar. Então, aqui, Paulo está diante de pessoas que tinham um destino, tinham um lugar, mas uma circunstância aconteceu no qual tirou o barco deles da rota. Paulo saiu da rota, irmão. Talvez, no coração de Paulo, poderia ser o quê? Livramento de Deus. Afinal, eu sou um prisioneiro. Eu vou chegar a Roma como um prisioneiro. Deus está me livrando, mas Paulo ficou tranquilo. Vamos seguir aqui. 19, ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Começou a desmontar o negócio, irmão. Tipo, vamos tentar deixar mais leve. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aí aqui o caldo começa a entortar, porque não era só tempestade de dia, era tempestade de noite. Você já viu alguns vídeos dos caras que trabalham em plataforma de petróleo? Os caras acham que é tudo clarinho, cara. Eu falo, cara, quando você vai fazer um cruzeiro, é completa escuridão. Então imagina você sabendo que está vindo furacão, o mar está assim jogando o barco para um lado e para o outro. Irmão, de dia está tranquilo, você está vendo o seu irmão, e de noite? Havia tecnologia? Havia GPS? Tinha como saber que hora o raio do furacão ia chegar? Não fazia ideia. Então imagina o cenário caótico no qual ele estava. Eu imagino que todo mundo olhou para Paulo e falou, caramba, hein, Paulo? Agora a gente está entendendo o sentido de desastroso, prejuízo, hein, Paulo? Imagina todo mundo assim, e aí, Paulo, o que vai acontecer? Vamos seguir aqui. Nem sol nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Acabou a esperança, irmão. Sabe quando está tudo escuro, sabe quando você não vê nada, você já colocou todos os seus recursos, tudo aquilo que você podia, tudo aquilo que você sabia, e a tempestade não cessa. O que aconteceu aqui? Acabou a esperança. De quem? Dos caras que estavam com Paulo. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e advertiu: Senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teria evitado este dano e prejuízo. Então, peraí, Paulo carregava uma palavra, Paulo carregava uma direção, e quando eles chegaram na cidade de Creta, Paulo disse, olha, eu estou olhando para o céu, alguma coisa vai acontecer, não é para sair hoje, não é para seguir este destino hoje. O que os caras fizeram? Você é apenas um prisioneiro, cara. Você não tem voz aqui, nós vamos seguir. E aí o pau está quebrando ali. Paulo, ele adverte os caras, a viagem vai ser desastrosa, a viagem vai ser cheia de prejuízo. Então quando chega o momento, Paulo levanta e fala, eu avisei vocês. Paulo, ele diz assim, eu preciso ser fiel à visão celestial que Deus me deu. E Paulo era um cara que sempre se movia segundo o que Deus falava, e não segundo o que ele pensava. E a vida de Paulo, ela era tão intensa com Deus, que o livro de Atos vai dizer que Paulo, uma vez, ele queria sair em comissão para evangelizar numa determinada cidade. E a palavra diz que o próprio Espírito de Deus impeliu Paulo. Olha só, Paulo tinha uma boa intenção, Paulo tinha planejamento, Paulo tinha um propósito. Eu vou propagar o evangelho na cidade B. Diz que quando ele estava no caminho, o próprio Espírito de Deus disse, Paulo, para. Por quê?
Eu estou fazendo coisas para Deus, em nome de Deus, e num lugar para falar de Deus, e o próprio Deus está me barrando. Então Paulo, ele tinha, sabe, essa dimensão de relação com Deus. Deus dizia onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer. E Paulo, ele é categórico nisso, porque ele diz: eu preciso ser fiel à visão celestial que Deus me deu. Então, embora Paulo, ele fosse um prisioneiro ali, ele estava sendo levado para um lugar, embora consciente, porque ele se fez de prisioneiro, amém? O que aconteceu nesse cenário aqui? Paulo tomou várias chibatadas. Só que o que os romanos não sabiam era que Paulo era um cidadão romano também. Então Paulo, ele é preso na cadeia com Silas, toma várias chibatadas, e aí lembra da passagem? Ele louva o Senhor, tem um terremoto, os caras ficam desesperados que eles iam fugir, Paulo ficou. E aí os soldados chegam e falam: não, e Paulo é meio teimoso, irmão, eu não vou embora. Por quê? Porque eu também sou um cidadão romano. Vocês não sabiam disso, né? Vocês achou que tinha batido num judeu apenas, né? Pois é, eu tenho dupla cidadania. A palavra diz que os caras começam a chorar, desesperado. Por quê? Porque eles cometeram um crime. E aí Paulo vê essa sentença, presta atenção, Paulo vê essa sentença como propósito. Aí os caras falam assim para Paulo: Paulo, deixa na surdina, deixa quieto, Paulo, eu sei que a gente bateu, machucou, mas fica tranquilo aí, pode ir embora, vai lá para os seus irmãos, esquece essa história. Sabe o que Paulo diz? Não, eu não vou esquecer essa história, me leva para Roma, eu vou levar isso que vocês fizeram a Roma. Vocês não vão, agora eu sou prisioneiro, agora eu de boa vontade estou me fazendo prisioneiro de vocês, vocês vão me levar para Roma. Então imagina como os caras estavam com Paulo, irmão. Estava todo mundo assim: meu Deus, quem é esse cara? Então quando ele fala: eu sou prisioneiro de Cristo, ele foi literalmente prisioneiro do Evangelho, prisioneiro, sabe, de uma visão que Deus deu para ele. E quando ele estava nessa jornada aqui, eu não quero me estender muito nela, mas só para vocês entenderem, vai passando os dias e o anjo aparece para Paulo e diz assim: Paulo, não é só o vento não vai só chacoalhar o barco, o vento vai destruir o barco, não vai sobrar nada do barco, mas fica tranquilo, porque vocês vão chegar onde tem que chegar. Irmão, imagina se um anjo chega para você e Deus fala assim: Deus vai quebrar você, mas vai quebrar você de um jeito que você não espera. Fica tranquilo, se os pés não levar, a fé vai. Esse era o tipo de linguagem de Deus com Paulo. Então o anjo aparece e Deus não diz assim para Paulo: olha, Deus vai cessar a tempestade. Deus disse assim para Paulo: a tempestade pode acabar com tudo ao seu redor, mas você vai chegar aonde você tem que chegar. E meus irmãos, quando começou o pau quebrar, barco quebrar, é cara chorando, orando ao seu próprio Deus, é cara chegando para Paulo e falando: Paulo, o que está acontecendo? Paulo olha para eles: fica tranquilo, o Senhor disse para mim que nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. Paulo, estou vendo que já falta um pedaço do casco, Paulo, a vela já foi, Paulo, não está sobrando nada, daqui a pouco como que a gente vai, Paulo, vai pendurar da onde, vai boiando aonde? Fica tranquilo, Deus disse que nós iríamos chegar. Eu sei que em meio à tempestade, sabe, muitas vezes surgem dúvidas, sabe, em meio à tempestade a gente começa a se questionar o porquê, ou quanto tempo vai demorar, ou como que tudo isso vai se desenrolar, sabe, e a questão não tem a ver, sabe, com o que nós estamos passando agora, mas tem a ver aonde Deus já te vê. Deus via Paulo em Roma, e é por isso que nessa noite, baseado nessa jornada de Paulo, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que nós aprendemos nas Escrituras sobre discernir tempestades. A tempestade de Paulo, ela nos ensina sobre uma medida de fé. E a palavra diz que Deus coloca em nós a sua própria fé. Então na nossa jornada com Deus, nós temos a fé do Fábio. A fé do Fábio, ela pode me levar a um determinado lugar,
Mas quando eu não consigo mais avançar nesse lugar, presta atenção, Deus me dá a fé dele. É uma fé que não se quebra, é uma fé inabalável. Meus irmãos, a minha fé e a sua é abalável totalmente. Se você colocar ali na ponta do lápis, quantas vezes por semana a nossa fé se abala? Vamos ser sinceros. Responde para você mesmo aí. Quantas vezes? Ou é só comigo? Só eu preciso me converter aqui. Muitas vezes, cara. E às vezes a nossa oração sabe, pedir para o Senhor: Senhor, coloca em mim a sua fé, porque a minha fé não é o suficiente, porque a minha fé não me deixa chegar aonde o Senhor me espera, mas a sua fé, presta atenção, a fé de Deus é emuná, é uma fé inabalável. A palavra diz que é um espírito inabalável. Então não importa, sabe, o ambiente, não importa a situação, a circunstância, você já não está caminhando segundo a sua fé, mas você está caminhando segundo a fé que Ele colocou em você, a fé que Ele está operando em você. Você está entendendo? E a fé que Paulo estava aqui era uma fé desenvolvida no próprio Deus. Relaxa, ainda que a gente chegue sem barco, nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. Então é muito importante nós aprendermos a discernir tempestades. Por que eu saí mais cedo para poder chegar aqui? Porque talvez se eu tivesse saído na hora da tempestade, se eu tivesse ainda na minha casa na hora da tempestade, eu não tinha conseguido chegar. Porque o caminho ia ficar complicado e já havia alguns trechos que estavam muito complicados. Talvez eu não ia chegar onde eu deveria chegar. Então eu me antecedi, eu dei um primeiro passo. A nossa fé é sempre o primeiro passo. Mas meu irmão, minha irmã, posso dizer uma coisa para você? Se você não consegue dar o segundo, deixa a fé de Deus operar em você. Talvez a nossa fé é a fé do primeiro passo, mas a fé de Deus é a fé dos outros passos. E ela vai te levar onde você tem que chegar. Tem um outro cara na Bíblia, por nome Jonas. Deus deu uma palavra para Jonas: Jonas, você vai pregar num lugar que se chama Nínive. Irmão, olha aqui para mim. Sabe que lugar era esse? Conhecido por matar profetas. Então Deus fala assim para Jonas: Jonas, eu tenho uma palavra para você. Fala, Senhor, você vai para Nínive pregar o arrependimento. Mas presta atenção, irmão, vamos olhar para o background. Nínive tinha prazer em matar profetas. E meus irmãos, da forma mais cruel possível, como tem menores aqui, eu vou censurar aqui, mas irmão, era ruim. E era para todo mundo ver. Então quando você chegava na entrada de Nínive, você já via alguns profetas pendurados em lanças. Essa era a mensagem dos caras. Então imagina a interpretação de Jonas: Deus está pedindo para mim realizar uma missão suicida? Olha isso. Deus diz assim para Jonas: pega o barco e vai para Nínive. Mas Deus, isso aqui mata profeta. Pega o barco, vai para Nínive. Mas Deus, já foram outros profetas em seu nome, esses caras morreram. Pega o barco, vai para Nínive. Sabe aquela, eu já falei aqui algumas vezes, sabe a batalha da boa ideia e a melhor? Vocês lembram disso quando eu falei? A gente sempre tem a boa ideia, Deus sempre tem a melhor. Jonas teve uma boa ideia. Eu vou entrar nessa embarcação aqui. Vou lá. Sim, Senhor, estou entrando no barco, Deus, pode deixar. A Bíblia diz que o destino desse barco era o oposto de Nínive. Jonas teve uma boa ideia. Ai, Deus, eu estou no meio do mar. Puxa, Deus, entrei por engano. Eu não li a placa. Nossa, Deus, o destino é com... Oh, Deus, não, mas eu creio que Tu és soberano. O Senhor vai levantar outro em meu lugar, com certeza. O que começou a acontecer, irmão? Eu quero narrar aqui para a gente não tomar muito tempo. Diz que veio a tempestade. Sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo tranquilão, irmão, em paz. Não,
Estou no caminho oposto do propósito, não vou morrer, estou dormindo aqui. Diz que os caras estavam ficando malucos, porque chegou a tempestade, estava quase virando o barco. E aí imagina Jonas dormindo ali, o barco começa a balançar, Jonas levanta. O que foi, irmão? O que está acontecendo aqui? Não sei. São águas calmas. Está quebrando tudo aqui, vai virar o barco. E aí Jonas... entendi. Teve que dar aquele passo de coragem. Gente, o problema sou eu. Como assim, Jonas? Deus me mandou ir para um lugar, eu estou indo para um lugar totalmente diferente. Me joga no mar. Por quê? Porque não vai ter um táxi aqui. Não vai ter um Uber aqui. Não tem, acabou. Qual era a única opção? Me joga na água. Aí a Bíblia diz que Jonas é jogado na água, ele é engolido por um grande peixe. Ali dentro do peixe ele tem uma conversa com Deus e fala: Deus, me arrependo, ok, entendi, vou atender o seu chamado. Aí a Bíblia diz que o peixe vomita Jonas aonde? Na cidade do propósito. Jonas discerniu a tempestade. Jonas sabia que tudo aquilo era porque ele estava indo para o lugar errado. Então, a primeira tempestade de Paulo era para desenvolver a fé de Paulo e dos outros. Mas a de Jonas era para colocar ele no caminho do propósito de novo. Então, vai haver tempestades nas nossas vidas aonde Deus está desenvolvendo a minha e a sua fé. Mas vai haver tempestades nas nossas vidas porque nós estamos fugindo do propósito. Lembra o texto que a gente leu? Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam. Amém, eu amo e eu sei que você ama. Mas aqueles que têm consciência de propósito. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com a sua casa. Com todos vocês. Vocês não estão excluídos do plano de Deus. Deus já escreveu os seus dias. E Deus te espera justamente nesse lugar. E muitas vezes as tempestades das nossas vidas é Deus dizendo para mim e para você: alinha a rota, porque você pegou o barco errado. Meus irmãos, olha aqui para mim. Quando Jonas chega em Nínive, presta atenção, Jonas não precisou de muita coisa. Jonas disse assim para os caras: se arrependam, ou o Senhor virá como juízo. Sabe o que os caras fizeram? Rasgaram as suas vestes e se arrependeram. Interessante, porque quando Jesus está na sua caminhada e ali os fariseus vão questionar Jesus e vai falar o seguinte: ok, você está fazendo muitas coisas, prova que você é o Messias então, prova o que você diz que você é, nos dê um sinal. Sabe o que Yeshua diz para eles? Eu só darei um sinal a vocês. Sabe que sinal foi esse? O sinal de Jonas. Só vou dar um sinal para vocês, é o sinal de Jonas. Ninguém entendeu, irmão. Agora vamos voltar para Jonas, para a gente entender o que Yeshua disse aqui. Presta atenção. Deus mandou Jonas para um lugar onde o coração das pessoas era duro, onde eles matavam profetas. Mas ele foi debaixo de uma palavra. Presta atenção. Quando ele declarou essa palavra, diz que os corações se quebraram. Diz que houve arrependimento. Os caras começaram a chorar, desesperados, falando: nós queremos Deus, nós nos arrependemos de tudo que nós fizemos. Sabe qual foi a reação de Jonas? Jonas ficou com raiva. Você acredita? Jonas voltou brigando com Deus. Pô, Deus, eles se arrependeram. Ué, Deus olha para Jonas: mas não era esse o propósito? Não, Deus, porque você não mandou fogo? Eu pensei que o coração deles ia permanecer duro, o Senhor ia responder com fogo. Aí Jonas começa a lamentar, irmão. Porque Yeshua estava dizendo para os fariseus, sabe, para outras pessoas que estavam lá: o meu sinal é o sinal de Jonas. Porque ele está dizendo, porque o poder do Evangelho vai quebrar corações. Porque o poder do Evangelho, ele pode transformar um assassino num santo. Ele pode transformar aquele, sabe, que tem o seu coração duro, em alguém quebrantado, que atrai a presença de Deus. Era isso que ele estava dizendo, sobre o poder do Evangelho. Jonas não entendeu. Jonas queria morte. Jonas queria sua própria autojustiça. E Deus estava dizendo para Jonas: Jonas, eu vim para salvar, eu não vim para destruir.
e fica lamentando com Deus, e diz que ele chora a noite inteira. Deus, a ponto de Deus, presta atenção, durante uma noite inteira, Deus fez nascer uma árvore, a árvore crescer e ter sombra a Jonas. Jonas acorda e fala, ué, eu estou encostado numa árvore, que árvore é essa? O Senhor dizendo para ele, sabe qual era a mensagem de Deus para Jonas? Eu posso mudar as coisas da noite para o dia, Jonas. É isso que você não está entendendo. Basta você estar no lugar certo e fazendo aquilo que eu te pedi, e eu posso mudar as coisas. Eu tenho poder para mudar as coisas. Então, a tempestade de Jonas, ela nos ensina o quê? Que muitas vezes Deus quer ajustar o nosso caminho de volta. Meus irmãos, eu gosto demais dessa palavra, a palavra justiça no hebraico, significa tzedaká. Sabe o que significa tzedaká? Trazer de volta para o centro. Tudo aquilo que saiu do lugar vai experimentar justiça. Em que sentido? Vai voltar para o lugar certo. Agora, a nossa concepção de justiça é sempre vingança, não é justiça. Eu quero vingar, eu quero vencer, eu quero isso, eu quero aquilo. E esse era o sentimento de Jonas. Jonas levantou, presta atenção, Jonas levantou uma questão com Deus sobre vida e morte. Deus disse para Jonas, eu te levantei para a vida, não é para a morte. Eu não quero destruir Nínive, eu quero curar, eu quero salvar Nínive. E eu precisava de você, eu quero usar você como meu instrumento. Muitas vezes o Senhor vai nos colocar em certas Nínives, onde nós precisamos ser fiéis àquilo que Ele está dizendo, para que Ele possa consertar o que foi quebrado. Esses dias eu estava falando com os meninos e eu disse, Deus é muito bom em consertar o que foi quebrado, porque Deus, Ele levantou um exército poderoso com Davi, de homens que um dia foi quebrado. Deus, Ele é bom em fazer isso. Por que insistimos? Porque Deus insiste comigo, Deus insiste com você. Por que estamos aqui? Porque Deus insiste com você. Por que você acordou hoje? Porque Deus continua insistindo com você. Deus continua insistindo comigo apesar de mim. Se isso não é o suficiente para nos quebrar diante dEle, não tem mais o que fazer. Marcos, no capítulo 4, presta atenção. Há momentos no qual Deus vai dizer assim para você, essa tempestade vai cessar quando você tiverá autoridade em mim. Marcos no capítulo 4, anota aí, do 35 ao 41. Diz que Jesus, ele está no barco com os discípulos. E ali está navegando e diz que Yeshua está dormindo no barco. E aí começa o quê? Uma grande tempestade. Os discípulos ficam desesperados. Começa a olhar para as águas e começa aquela loucura ali, todo mundo desesperado. Qual foi a brilhante ideia? Acorda Jesus. Jesus vai resolver. Os caras descem. Yeshua, mestre. Yeshua está ali, meus irmãos. Yeshua está dormindo, cara. Deixa ele tranquilo lá. Passa a noite inteira falando com o pai, realizando um monte de coisa de manhã. Poxa, está na tempestade tranquilinho, dormindo no barco, deixa ele quieto. Mas não, vai lá, balança, Jesus, o que foi? Tem uma tempestade, vai virar o barco. Jesus olha para eles e fala, ué, manda as águas pararem. Que isso, Jesus? Peraí. Não, a gente veio te chamar. Não tem como. Deem ordem às águas. Não, Jesus, é você, Jesus. O que essa tempestade nos ensina? Muitas vezes nós entramos em coisas que nós precisamos resolver, mas nós colocamos na conta de Deus. Às vezes o Senhor vai se fazer desapercebido de você, porque você tem que ter a palavra para a tempestade parar. É o tipo de tempestade que nos ensina sobre a autoridade que nós já carregamos. Às vezes está essa bagunça e a única coisa que você tem que pedir para Deus, Deus me dê sabedoria para que eu funcione em autoridade para essa tempestade parar. Sabe o que Jesus faz? Levanta pé da vida. Estava com um soninho gostoso, irmão. Sabe? Meu amor, se eu acordar ali no sono de beleza, irmão, é tempestade dentro de casa, eu já sei. Já falo para as crianças, fica quietinho. Qual
Começa a jogar videogame e se empolga. Mamãe está dormindo, rapaz, fica tranquilo. Você quer continuar jogando? Você quer dormir mais tarde hoje? Deixa a mamãe dormir, senão vai todo mundo para a cama. E é assim. Os caras chegam e falam. Jesus, ele só olha para a tempestade e fala, cesse. A tempestade cessou. Olha bem para os caras e fala, homens de pequena fé. Essa parte da história, esse capítulo da história, era sobre vocês, não era sobre mim. Sabe o que está nos ensinando? Às vezes Deus vai se fazer de silêncio, porque é você que tem que tomar uma ação. Porque é nós que temos que olhar para a tempestade e falar, chega, foi até aqui. Isso não pode me destruir, isso não pode, definir quem eu sou. Eu estou mandando parar, é sobre isso, isso não vai me vencer. Por quê? Porque eu tenho um lugar de propósito, eu tenho que chegar aonde Deus já me espera. E para fechar aqui, tem a última tempestade, que é aquela no qual você precisa olhar para o lugar certo. Um dia, Yeshua está no barco, ele está pregando ali, aí ele fala para os discípulos, olha, eu vou descer do barco, vou subir para o monte, vou orar, e vocês ficam no barco aí, e a gente se encontra. E aí os caras estão ali, no alto mar. A palavra diz que Yeshua, ele vem, meus irmãos, das montanhas, andando sobre as águas. Yeshua estava orando aonde? No monte. Então como ele veio, irmão? Vamos lá, português claro. Voando. E aí os caras olham, nossa, é um fantasma, o que é aquilo? E todo mundo fica assustado, meu Deus, o que é aquilo? Nossa, Yeshua não está aqui para expulsar o fantasma, e agora? O que a gente faz? E aí começa a se aproximar e fala, uau, é ele! E aí ele chega ali perto das águas e começa a caminhar nas águas em direção ao barco. Presta atenção nisso. Pedro, sempre o Pedrinho, né? Sabe nosso amigo Pedro? Pedro é maravilhoso, irmão. Acho que Pedro é o cara, no reino milenar, que ninguém vai querer sentar perto, porque deve estar com raiva de um monte de gente que sempre usa Pedro para um monte de coisa que não deve. Poxa vida, eu sou exemplo de tudo que não se deve fazer. Mas vamos dar um ponto para Pedro aqui, porque Pedro diz assim, se és tu mesmo, manda eu ir ter com você. Yeshua olha para ele e fala, então vem. Pedro sai do barco, Pedro começa a caminhar. Presta atenção, havia uma tempestade. A palavra diz que os ventos que vinham do leste começou a soprar e as ondas eram muito grandes. Presta atenção nisso, Pedro perdeu o foco. Quando ele parou de olhar para Yeshua e ele olhou para os ventos, para as ondas que vinham do leste, diz que ele começou a afundar. É a tempestade na qual nós não podemos perder o foco. O nosso alvo é Cristo. Não é o seu emprego, não é a sua ação, a ação da justiça, não é o seu vizinho, não é o seu dinheiro. Tampouco, muitas vezes, aquilo que nós queremos muito e é genuíno. Mantenha o foco. Ande sobre as águas. Quando Pedro parou para olhar para a tempestade que o cercava, presta atenção, ele começou a afundar. A nossa jornada com o Senhor, ela ela vai ser marcada por esses tempos. Hoje nós estamos falando sobre discernir as tempestades. Então a proposta de Deus para mim e para você nessa noite é, observa o tempo, olha para o céu. Olha para o céu da sua vida, para a realidade da sua vida. O que Deus está dizendo para mim e para você dentro dessa tempestade? Será que Deus está dizendo para mim e para você, exercite a tua fé? Deixa eu colocar a minha fé em você? Será que Deus está dizendo para mim e para você, você perdeu o lugar de propósito, você está tentando correr para o sentido oposto, vá para onde eu já te espero? Amém? Ou será que Deus está dizendo para mim e para você, ei, eu estou me fazendo de silêncio porque é a sua vez, porque esse capítulo é seu, não é meu,
porque é você que tem que ser tomado de autoridade que eu mesmo te dei, e cessar aquilo que tem te cercado. Ou Deus está dizendo para mim e para você: vem, ande sobre as águas, olhe para mim, você não vai afundar. Olha para mim, você não vai afundar. Às vezes a gente critica Pedro. Pedro olhou a tempestade e afundou. Mas posso falar algo para você? E os covardes que ficou no barco? Pedro teve coragem. E vai ser assim. E essa jornada de Pedro está mostrando exatamente isso para mim e para você. Às vezes perdemos o foco e começamos a afundar. Presta atenção, mas Ele está lá. E eu queria orar com você nessa noite. Eu creio que não há muito o que se dizer nessa noite, apenas chorar ao Senhor, sabe, e falar com Ele. Você que pode ficar de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor, amém? Pedir para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos dê de fato discernimento dessa tempestade no qual muitas vezes nós estamos passando. Qual o propósito dela? Sabe, é desenvolver a nossa fé. Então ore: Senhor, desenvolva a minha fé, coloca a sua fé em mim, porque eu perdi a minha fé. Meu irmão, Deus não vai ficar bravo com você se você disser para Ele que você perdeu a fé. Você está aqui. Você está aqui. Deus não vai ficar bravo com você se você disser para Ele: eu tenho medo, eu tenho dúvida, não acredito mais. Fica tranquilo, apenas confie. Deus coloca a sua fé em mim. Vamos orar? Senhor, nós queremos discernir as tempestades, Pai. Senhor, nós queremos que o Teu Santo Espírito seja como aquele alerta que nos antecede a tempestade, que nos antecede o prejuízo, Senhor. O Senhor falou com Paulo, olha, deu uma direção. Paulo, ele então estava debaixo de uma palavra. Mesmo ele falando e não sido ouvido, ele ainda confiou no Senhor, porque ele se colocou à dispensação de outros homens que não confiaram na tua palavra e quis administrar as coisas do jeito deles. E veio a tempestade e começou a quebrar tudo, começou a destruir tudo. Mas Paulo disse: fica tranquilo, nós vamos chegar onde nós temos que chegar, porque nós não dependemos desses homens romanos que estão guiando esse barco, mas nós dependemos do Senhor, que mesmo sem barco vai nos levar aonde nós temos que chegar. Senhor, se esse tipo de fé, emuná, inabalável que nós precisamos desenvolver, nós te pedimos, coloca a sua fé em nós. Senhor, se a tempestade que nós estamos, Senhor, é porque fugimos do propósito, pegamos atalho, pegamos um outro barco, Senhor, tivemos a nossa boa ideia, estamos fugindo da sua ideia que é melhor. Senhor, nos leva de volta para o lugar certo, porque nós entendemos que quando nós andamos debaixo de obediência, não há reino que se mantenha de pé, não há estruturas humanas que se mantêm de pé. Quando nós estamos debaixo da tua palavra, tudo que é abalável se quebra, não fica de pé. Presta atenção nisso, não fica de pé. Senhor, se o momento que nós estamos passando, se a tempestade que nós estamos passando é o Senhor em silêncio, nos testando a nossa autoridade, para que nós nos levantemos em autoridade e diz: já chega, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu não serei consumido pela tempestade. Ainda que eu tenha o barco ou não tenha o barco, eu entendi que o silêncio de Deus também é uma voz para mim. Não é que Ele não está, presta atenção, irmão. Yeshua estava apenas dormindo, mas Ele estava no barco. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus, significa que Deus está nos tratando no silêncio também. Senhor, se o que o Senhor está nos chamando é para andar sobre as águas, nós vamos confiar, porque não foi a coragem de Pedro que o fez andar sobre as águas, mas foi caminhar debaixo da tua palavra que disse: se você crê, então venha. Pedro não estava andando na sua própria fé, Pedro estava andando debaixo de uma palavra, e é por isso que ele andou sobre as águas. Mas Pedro, quando ele olhou para a tempestade ao seu redor, ele começou a andar pela sua própria fé, e ele começou a afundar.
Mas o Senhor o tomou pelas mãos e o fez andar nas águas de novo. E disse: homem de pequena fé, apenas me ouça, apenas olhe para mim. Será que você pode dizer isso para o Senhor no seu lugar, meu irmão, minha irmã? Senhor, eu quero olhar para você. As águas não vão me engolir, tempestade nenhuma vai me engolir, Senhor. Eu estou olhando para o Senhor e eu vou andar com força e com coragem, Senhor. Senhor, eu vou me posicionar em Ti, Senhor. Senhor, eu vou colocar a minha esperança no Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Seja na minha casa, no meu trabalho, na minha família, Senhor, naquilo que eu estou executando para o Senhor, seja onde for, eu vou confiar apenas no Senhor, eu vou olhar apenas para o Senhor. E ainda que a minha fé falhar, Senhor, me dê a sua fé, e eu vou insistir até a sua fé me moldar, até a sua fé me transformar de dentro para fora, para que eu me torne alguém inabalável no Senhor, não no meu próprio conselho, mas no Senhor. Senhor, nós te louvamos. Louve ao Senhor no seu lugar com as suas palavras. Diga para Ele o quanto você o ama. Fala: Senhor, eu não quero apenas te amar, mas eu quero ter consciência de propósito, porque eu sei que todas as coisas estão trabalhando juntas ao meu favor, sejam boas ou sejam ruins. Meus irmãos, essa noite é uma noite de ceia, onde nós vamos participar do pão e nós vamos participar do cálice. Por isso, continue falando com o Senhor aí no seu lugar. Enquanto nós trazemos os elementos aqui para orar, continue falando com o Senhor aí no seu lugar. Fala: Espírito Santo, me ajuda a discernir as tempestades da minha vida, Senhor. Porque nós vemos que nenhuma delas foi para a morte. Presta atenção nisso. A Bíblia nos mostra que nenhuma delas foi para a morte, mas foi para a vida. E todas elas exigiu, sabe, uma posição pessoal, exigiu uma ação pessoal. É Deus usando tudo aquilo que Ele criou, sabe, e as circunstâncias da nossa vida como uma voz para mim e para você, dizendo: ei, eu quero te ajustar, eu quero levar você aonde eu já te espero. Presta atenção, eu já te vejo nesse lugar, eu só estou esperando você mesmo chegar. Deus já nos espera nesse lugar. Senhor, nós queremos nos mover por esperança, esperança que não nos decepciona, Pai. Nós queremos nos mover por esperança. Pode trazer os elementos, nós vamos orar. Nós queremos nos mover por essa esperança, Senhor. Senhor, nós não queremos viver em busca do abalável. Senhor, nós não queremos, Pai, viver debaixo de cogitações de homens, de estruturas humanas. Senhor, em primeiro lugar, quebra as nossas fortalezas mentais, como o apóstolo Paulo disse, que o Senhor veio para quebrar as nossas fortalezas mentais, tudo aquilo que nos prende. É o sentimento que nos prende, a tristeza que nos prende, a frustração que nos prende, a decepção que nos prende. Nós precisamos ser livres de todas essas coisas para continuar caminhando, porque todas essas coisas trazem peso. A palavra diz que Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Foi naquela cruz, Ele levou o peso do mundo, o meu e o seu peso, dizendo: eu estou inaugurando um novo tempo para vocês, eu estou inaugurando uma nova estação, e nessa estação vamos arrancar aquilo que foi plantado errado de fato, e vamos sim, com um só coração, um só pensamento, seja na nossa casa, na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, vamos plantar aquilo que Deus veio buscar. Vamos plantar aquilo que Deus veio buscar. Eu quero te pedir para que você estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar pelo pão, nós vamos orar pela uva. Não fazemos isso por tradição, nós estamos reconhecendo o que a palavra diz: fazer em memória de mim até que eu venha. Então é sempre dizendo para Deus: isso daqui é apenas um ensaio. O ensaio de que dia? No dia no qual nós vamos estar na mesa com o Senhor, plenamente curados, na mesa com o Senhor, plenamente livres das correntes que nos prendem,
que nos escravizam, totalmente livres e curados. Senhor, nós oramos por este pão que representa o teu corpo vertido naquela cruz. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é a primícia, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Tu és aquele pão que eles se alimentaram do deserto, Senhor, e hoje tu és o pão vivo, o pão que traz vida, aquele que desceu do céu e continua nos alimentando. Por isso, Senhor, nós oramos por este pão que representa o teu corpo que foi moído por nós, pela nossa maldade, pela nossa mentira, pelo nosso orgulho. O Senhor foi moído naquela cruz, porque nós não éramos, para que nós passássemos a ser, outrora inimigos de Deus, agora reconciliados com o Pai, por meio de Cristo. Senhor, nós oramos por este suco, representando o teu sangue vertido naquela cruz, o teu sangue, Senhor, o sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais das portas, que anulou toda a ação da morte ali, quando o espírito da morte passou, não levou os primogênitos de Israel, porque o teu sangue estava ali, e a palavra diz que o Senhor foi o último sacrifício, o Cordeiro Santo, aquele que é capaz de tirar o pecado do mundo, aquele que é capaz de destronar reis, quebrar reinos, destruir potestades. Este é o Senhor, esse sangue que nos justifica, que nos sela, que nos lava, que nos limpa de toda iniquidade, que nos limpa. Este sangue nós reconhecemos, Senhor. Louve o Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Louve a Ele, nós te louvamos, nós te bendizemos, Cordeiro Santo. Nós te reconhecemos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Sim, Senhor. Nós vamos passar os elementos para vocês agora. Nós vamos te servir. Você levante a sua mão. Amém. Nós vamos entregar para vocês. E continue louvando o Senhor aí no seu lugar. Continue falando para Ele: Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós reconhecemos o teu nome, nós reconhecemos a sua voz. Senhor, a porta aberta é o Senhor, a porta fechada é o Senhor. O Senhor está no mar calmo, mas o Senhor também está na tempestade. O Senhor está, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Sim, Senhor. Sim, Deus. Senhor. Sim, Senhor, nós queremos firmar a nossa fé no Senhor. Sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar.